Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 21 de fevereiro 1945, Batalha de Monte Castelo. A Batalha de Monte Castelo foi travada ao final da Segunda Guerra Mundial, entre as tropas aliadas e as forças do exército alemão, que tentavam conter o seu avanço no norte da Itália. A batalha marcou a presença da Força Expedicionária Brasileira, FEB, no conflito. A batalha arrastou-se por 3 meses, de 24 de novembro de 1944 a 21 de fevereiro de 1945, durante os quais se efetuaram 6 ataques, com grande número de baixas brasileiras devido a vários fatores. 4 dos ataques não tiveram êxito, por falhas de estratégia, mas a batalha chegou a seu fim, em 21 de fevereiro de 1945 com a vitória dos aliados, a derrota dos alemães e a tomada de Monte Castelo por tropas brasileiras. A operação. Em novembro de 1944 a primeira DAI, após cumprir as missões a ela delegadas na frente de batalha no Vale do Rio Serchio, onde vinha combatendo há cerca de 2 meses, foi enviada para a frente do Rio Reno, na base dos Apeninos Setentrionais, na divisa central das regiões Toscana e Emília-Romanha. Neste ponto da linha gótica, num perímetro que tinha um raio aproximado de 20 quilômetros, cobrindo uma área que tinha à frente montanhas sob controle dos alemães, o general Mascarenhas de Moraes montou seu quartel-general avançado, na localidade de Porreta Terme. As posições de artilharia alemãs eram consideradas privilegiadas, submetendo os aliados a uma vigilância constante, dificultando qualquer avanço em direção a Bolonha e ao Vale do Pó. Estimativas davam conta que o inverno seria rigoroso, complicando a situação que no outono já havia se degenerado devido às chuvas que transformaram as estradas já esburacadas pelos bombardeiros aliados, em lamaçais. O general Mark Clark, comandante das forças aliadas na Itália, pretendia liberar com o 4º Corpo de Exército, do qual a divisão brasileira fazia parte, o caminho do 8º Exército Britânico rumo a Bolonha, antes que as primeiras nevascas começassem a cair. Entretanto, o complexo de defesas formado pelos alemães em torno de Monte Castelo, Lisano in Belvedere, Monte della Torracia, Castelnuovo, de Vergato, Torre di Nerone e Castel de Aiano, mostrou-se extremamente resistente. Tentativas fracassadas. Como se constatou posteriormente, uma divisão de infantaria era tropa insuficiente para uma missão daquela magnitude naquelas condições e terreno. No entanto, como o comando aliado na Itália carecia de tropas e mantinha o objetivo de atingir Bolonha antes do Natal, assim foi determinado. Em 24 de novembro, o Esquadrão de Reconhecimento e o 3º Batalhão do 6º Regimento de Infantaria da 1ª DAI juntaram-se à Força-Tarefa 45 dos Estados Unidos para a primeira investida ao Monte Castelo. No segundo dia de ataques, tudo indicava que a operação seria exitosa. Soldados americanos chegaram até a alcançar o cume do Monte Castelo, depois de conquistarem o vizinho Monte Belvedere. Entretanto, em uma contraofensiva poderosa, os homens da 232ª de Germânica, responsável pela defesa dos Montes Castelo e della Torracia, recuperaram as posições perdidas, obrigando os soldados brasileiros e americanos a abandonar as posições já conquistadas, com exceção do Monte Belvedere. Em 29 de novembro, planejou-se o segundo ataque ao monte. Nesta contraofensiva, a formação de ataque seria quase em sua totalidade obra da 1ª DAI, com 3 batalhões, contando apenas com o suporte de 3 pelotões de tanques americanos. Todavia, um fato imprevisto ocorrido na véspera da investida comprometeria os planos. Na noite do dia 28, os alemães haviam efetuado um contra-ataque contra o Monte Belvedere, tomando a posição dos americanos e deixando descoberto o flanco esquerdo dos aliados. Inicialmente, a DAI pensou em adiar o ataque, porém as tropas já haviam ocupado suas posições e deste modo a estratégia foi mantida. Às 7 horas uma nova tentativa foi efetuada. As condições do tempo mostravam-se extremamente severas. Chuva e céu encoberto impediam o apoio da força aérea, e a lama praticamente inviabilizava a participação de tanques. O grupamento do general Zenóbio da Costa no início conseguiu um bom avanço, mas o contra-ataque alemão foi violento. Os soldados alemães dos 1043, 1044 e 1045 regimentos de infantaria barraram os avanços dos soldados. No fim da tarde, os 2 batalhões brasileiros voltaram à estaca zero. Em 5 de dezembro, o general Mascarenhas recebe uma ordem do 4º Corpo de que caberia a DAI capturar e manter o cume do Monte della Torracia, Monte Belvedere. Ou seja, depois de 2 tentativas frustradas,
Monte Castelo ainda era o objetivo principal da próxima ofensiva brasileira, a qual havia sido adiada por uma semana. Mas em 12 de dezembro de 1944, a operação foi efetivada, data que seria lembrada pela FEB como uma das mais violentas enfrentadas pelas tropas brasileiras no teatro de operações na Itália. Com as mesmas condições meteorológicas da investida anterior, o 2º e o 3º batalhões do 1º Regimento de Infantaria fizeram, inicialmente, milagres. Houve inicialmente algumas posições conquistadas, mas o pesado fogo da artilharia alemã fazia suas baixas. Mais uma vez a tentativa de conquista se mostrou infrutífera, e o pior, causando 150 baixas, sendo que 20 soldados brasileiros haviam sido mortos. A lição serviu para reforçar a convicção de Mascarenhas de que o Monte Castelo só seria tomado dos alemães se toda a divisão fosse empregada no ataque, e não apenas alguns batalhões, como vinha ordenando o 5º Exército. Somente em 19 de fevereiro de 1945, após a melhora do inverno, o comando do 5º Exército determinou o início de uma nova ofensiva para a conquista do monte. Tal ofensiva, denominada de Operação Encore, utilizaria as tropas da 10ª Divisão de Montanha Americana e da 1ª DAI. O ataque final. Desta vez a tática utilizada seria a mesma idealizada por Mascarenhas de Moraes em 19 de novembro, utilizando 2 divisões. Assim, em 20 de fevereiro, as tropas da Força Expedicionária Brasileira apresentaram-se em posição de combate, com seus 3 regimentos prontos para partir rumo ao Monte Castelo. À esquerda do grupamento brasileiro, o avanço seria iniciado em 18 de fevereiro pela 10ª Divisão de Montanha dos Estados Unidos, tropa de elite, que tinha como responsabilidade tomar o Monte Belvedere e garantir, dessa forma, a proteção do flanco mais vulnerável do setor. A resistência alemã se fez mais uma vez presente, e a 10ª Divisão de Montanha Americana não tinha assegurado suas posições, assim o ataque brasileiro ao castelo se fazia imprescindível. Tal ataque começou ao amanhecer do dia 21 de fevereiro, com o batalhão Uzeda seguindo pela direita, o batalhão Franklin na direção frontal ao monte, e o batalhão Ciseno Sarmento aguardando nas posições privilegiadas que alcançara durante a noite, o momento de juntar-se aos outros 2 batalhões. Conforme descrito no plano Encore, os brasileiros deveriam chegar ao topo do Monte Castelo no máximo ao entardecer, após a tomada do Monte della Torracia ser executada pela 10ª Divisão de Montanha. De tal modo, o comando do 4º Corpo estava certo de que o castelo não seria tomado antes do della Torracia. Entretanto, às 17h30, quando os primeiros soldados do batalhão Franklin do 1º Regimento conquistaram o cume do Monte Castelo, os americanos ainda não haviam vencido a resistência alemã, só fazendo noite adentro, quando com a ajuda de alguns elementos brasileiros que já haviam completado sua missão. Grande parte do sucesso da ofensiva foi creditada à artilharia divisionária, comandada pelo general Cordeiro de Farias, que entre 16h e 17h do dia 21, efetuou um fogo de barragem perfeito contra o cume do Monte Castelo, permitindo a movimentação das tropas brasileiras. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços. Até o próximo.